Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou abordar um tema que muitos criadores não gostam de falar porque prejudica um pouco a imagem dos criadores sérios, né? E o tema que eu vou falar hoje é sobre hibridação, né? Cruzamento de duas espécies diferentes, porém que faz parte da mesma família genealógica, né? No caso, por um exemplo, eu vou aqui falar um pouco sobre aves híbridas, né? Que vem do resultado do cruzamento de Spinus cuculata, que é o tarim da Venezuela, e o Spinus magellanico, que é o pintacilgo pinheirinho. Ah, Israel, e por que você vai falar isso agora? Você não faz esse cruzamento, quase ninguém fala. Eu vou fazer um vídeo específico porque tem muitas pessoas que me perguntam, pessoas que fazem esse cruzamento e não sabem nem a nomenclatura, o nome que dá para esse filhote híbrido que nasce. Então, nesse vídeo aqui, eu vou tirar muitas dúvidas, tá bom? Fiquem até o final do vídeo. E quem não é inscrito, vamos lá, né, galera? Já se inscreva no canal, curta. E lá no finalzinho do vídeo, você vai fazer um belo comentário que achou, se eu tirei alguma dúvida, se você achava que era diferente e principalmente compartilha para aquela pessoa que acha que está com algo extraordinário em casa, simplesmente porque ele cruzou duas espécies. Beleza? Então bora para o vídeo. Bom, pessoal, vamos se dizer que eu peguei um tarim da Venezuela, né, esse vermelhinho, e cruzei com uma fêmea de pinheirinho. O que nasce desse cruzamento? Qual o nome que eu dou? Eu recebo muitas mensagens no direct do Instagram, no meu WhatsApp e no Messenger do Facebook, que é assim: Israel, me tira uma dúvida, tem como você saber que ave é essa aqui que eu tirei? Eu falei, tenho. É que eu não sei que mutação que é. Eu falo, mas por quê? É que eu cruzei um tarim com a fêmea de pinheirinho. Aí eu falo assim, os dois eram ancestrais, no caso é clássico. Falou, que mutação é? Eu falo, não é mutação nenhuma, é um híbrido. Eu esperava que nasce mutação, eu pensei que era uma mutação pela cor. Ô, gente, a confusão, eu acho, recorrente às perguntas que me fazem. O que eu acho que a galera se confunde um pouco é porque existem as mutações, certo? E tem muitas pessoas que eu acho que eles acham que as mutações vêm quando a gente fica cruzando espécie diferente, tá? Porque é sempre assim, eu cruzei isso com isso, que mutação que é? Não é mutação, é um híbrido, é um mestiço. O que a gente tem que entender dos mestiços? A nomenclatura que a biologia mostra, a nomenclatura que a biologia usa. Para a gente saber o patamar, né? O grau de consanguinidade que esse filhote tá bom? Então, se eu cruzo um machinho de tarim com a fêmea de pinheirinho, ou ao contrário, um macho de pinheirinho com a fêmea de tarim, o nome desse filhote que nascer desse cruzamento se chama F1. F1. Ok, Israel, mas e se eu pegar esse F1, né, e cruzar e for um macho, cruzar com a fêmea de pinheirinho, o que vai dar? Continua sendo um híbrido, porém agora é um R1, tá? E aí é onde a coisa começa a ficar complicada. Se você cria uma fêmea de tarim e um baianinho, por exemplo, vamos pôr agora o baianinho no meio. E aí, por um acaso, a fêmea de tarim baixou pro baianinho. Você não tem fêmea de baianinho, como não tem macho de tarim. Você pôs para cruzar. Simplesmente para cruzar, tirar uns filhotes, pegar esses filhotes, escutar o canto,
Não tem problema. No meu ponto de vista, não tem problema. Para a lei, tem. Só estou explicando aqui quais são os nomes e como você vai nomear. Então, aí você teria um filhote híbrido, né? De uma fêmea de tarim com fêmea de baianinho, que se chamaria F1. Aí vamos dizer que a pessoa mora numa região que não tem baianinho. E esse baianinho ele ganhou, ou esse baianinho ele comprou em outro estado e levou para lá. Mas não tem baianinho. E ele quer criar uma população de baianinho. O que ele tem que fazer a partir desse cruzamento? A partir desse cruzamento, ele vai ter que começar a notar, né? Não pode nem morrer esse macho, porque ele só tem ele, mas vamos dizer que tudo deu certo. Desse cruzamento nasceu 2 fêmeas mestiças e 2 machinhos mestiços. Ele teria que pegar as 2 fêmeas mestiças e voltar no pai, né? Já teria uma consanguinidade maior para baianinho e menor para tarim da Venezuela. E o nome que daria para os filhotes desse cruzamento de uma R1, de uma F1 com um baianinho puro, se dá R1. Ah, Israel, mas por que eu tenho que entender de F1, R1? Porque assim, se você vai voltando no ancestral que você quer que tenha aquela população, no caso aqui a gente está querendo que tenha mais baianinho, você tem que colocar a nomenclatura, porque quando chegar no R3, galera, que já vai ser a 4ª geração, no R3, é que o fenótipo é o que a gente vê, já vai estar 100%, o fenótipo. Porém, o genótipo, que é o que está no genes, ele tem que chegar até o R6, que eu já fiz um vídeo a respeito, né? Qual é a porcentagem de quando se cruza, quanto que chega. Então, o fenótipo, que é o que a gente vê, quando chega no R3, ele já é puro, entendeu? Então, ali, quando chegasse no R3, ele ia ter exemplares de baianinho puro, né? O fenótipo. Mas ele ia ter que continuar até chegar no R6 para até o genótipo se parecer com o daquele pai, ser 99,9%, entendeu? Então, para o genótipo ter a consanguinidade genética de baianinho igual ao do pai, ele tem que chegar a filhotes que chegam a R6. Então, por isso que tem muito essa nomenclatura aí, quem cria outras espécies. Isso acontece quando você cruza, né, o papa-capim com coleira, que dá o coleiro laranjeiro. Posso estar errado, me corrija que esteja certo. Isso pode acontecer também com outras espécies que têm essas características. Deixa eu ver outra espécie que chega próximo que dá para você cruzar, que acontece isso. A gente pode usar o canarinho peruano e o nosso canarinho. O canário peruano, canário da terra, que é maior. Então vai nascer aqueles híbridos, que é meio tamanho, mas eu quero que o canário peruano, quero que o meu canário se torne peruano. Teria que fazer todo esse processo. Entendeu? Então, galera, quando você cruza 2 espécies ancestrais, não vai nascer mutação. A não ser que um deles carregue a mutação ligada ao sexo, como portador. Aí é diferente, né? Se eu pegar um tarim ancestral macho e portador de canela, aí mesmo o híbrido pode nascer uma fêmea, né? Mestiça canela, porque ele é portador. Mas estamos falando de ancestrais clássicos sem portar nada. Não vai nascer mutação diferente, não vai nascer coisa do outro mundo, não vai nascer uma espécie diferente. A coloração provavelmente é um tom alaranjado, meio para cinza. O que vai modificar é se você dá mais cataxantina ou menos cataxantina. E galera, esse tipo de cruzamento não faz sentido quando a gente já tem os tarins que reproduzem muito bem, pinheirinhos que em cativeiro reproduzem muito bem. A não ser que você queira fazer um trabalho genético, né? Como transferência de mutação, né? Você quer trazer, por exemplo, uma característica, né, do lipocromo, né? Os tarins, nós sabemos
que ele tem essa capacidade de absorver, né, alimentos com coloração, e eles conseguem ficar mais vermelho. O que significa? Que a capacidade deles de ter o vermelho é bem maior, por um exemplo, do que o do pinheirinho. Porque o pinheirinho, você pega um pinheirinho lá do sul que é esverdeado e você ficar dando comida amarela, ele não fica tão amarelinho. Ele vai ficar meio esverdeado, entendeu? Se você pegar um pintacilgo, pinheirinho, né, que é os goianinhos, que são mais amarelos, e ficar dando só germinex verde, ele não vai ficar verde, ele continua amarelo. Agora, os tarinhos da Venezuela, ele tem essa capacidade que, com pouco alimento que forneça para ele lipocromo vermelho, eles vão ficar bem vermelhos. E o que isso significa? Eu poderia simplesmente cruzar um tarim da Venezuela com um pinheirinho para que o futuro pinheirinho lá na frente tivesse essa capacidade, né, de o lipocromo, que no caso é amarelo, fosse intenso. Então, é uma característica, por exemplo, eu poderia pegar um padrão de tarim que tem a gola muito bem feita, tem um preto muito bonito e tentar arrastar pro pinheirinho, né? Porque como o pinheirinho tem 12 subespécies, tem subespécie que tem a gola mais longa, ele é mais esverdeado, tem infiltração mais nas costas. E quando se mistura bandos de estado com estado, a gente tem essa mistura, né? Aqui em São Paulo mesmo, os que são nativos de São Paulo tem essa hibridação, eles são um pouco maiores, tem um amarelo claro, né? Mas se você pegar os de Minas, onde vem os goianinhos original, ou as regiões de Minas são amarelo intenso, o sul, os pinheirinhos já são mais esmeralda, assim, um verde mais... Eles são esverdeados. Então, eu posso fazer um cruzamento para tentar passar uma determinada característica, mas cruzar por cruzar não faz sentido, porque você vai precisar de muitas cruzas até você chegar no que a gente considera 100%, entendeu? Então, não faz sentido a gente cruzar duas espécies se não for para uma característica específica, mas nós sabemos que tem pessoas que vai cruzar e isso acontece a todo momento, tá bom? Então esse vídeo, pessoal, é para tirar essa dúvida. Cruzei o tarim da Venezuela com pinheirinho. O que chama? F1. F1 clássico, né? Porque, por exemplo, como eu falei, se for um portador e nascer uma mutação, aí vai falar F1, por exemplo, o tarim ancestral é portador de canela, cruzou com a fêmea de pinheiro, nasceu uma fêmea híbrida canela. Aí, como é que vai chamar? F1 híbrida de pinheiro com tarim canela. Entendeu? Primeiro tem que vir um F1. Sempre isso. Por quê? Eu tenho que saber que o F1 é quando está meio a meio do sangue. R1 já está um pouquinho mais para lá. R2 já está um pouquinho mais para lá. R3 mais para lá. R6, 5, 4, 6, tudo mais para lá, entendeu? E você não pode pegar, por exemplo, você pegou um pintacilgo R4, que já é pinheirinho, por exemplo. Aí você voltar no tarim. Porra, não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Então, se você tá indo para pro pinheirinho, você continua passando com os ancestrais de lá. Se você tá buscando característica do tarim, continua passando pros tarim. Então, é assim. Qual o nome que eu dou o pintacilgo que nasce do cruzamento de tarim com pinheirinho? F1 de tarim com pinheiro. Cruzou esse filhote com pinheiro? R1, entendeu? R1 de um filho de um F1 e por aí vai. Entendeu? Outra dúvida. Israel, eu cruzei. São pessoas que vêm. Eu cruzei tarim com pinheirinho. Será que eu acho que não vai nascer nada, não é que vai nascer? Nasce, são férteis, mas muitas das vezes você tem que esperar um tempinho a mais para ver se eles reproduzem. Normalmente, aves híbridas, elas são precoces para cantar, para coisa, mas para encher ovo demora um pouquinho, porque os órgãos reprodutor demora. Exemplo,
Quando eu era jovem, por volta dos meus 14, 15 anos, eu tirava filhote de pinheirinho com canara belga, que é o pintagol. Eu nunca tirei um filhote de pintagol vindo de pinheirinho. Porém, uma vez, eu fui na casa de um cara e ele tinha pintagol que estava tirando filhote. Quando eu cheguei no bar que eu sempre ia, eu sempre tive amigos mais velhos. Falei, poxa, o pintagol do cara tava tirando filhote. E os caras me zoaram. Porra, pintagol não tira filhote, não nasce, você é um mentiroso. Só que só hoje eu vim entender. Porque o pintagol do cara era um pintagol filho de tarim da Venezuela. O filho de tarim da Venezuela, os pintagols, se você testar, alguns são férteis. Como o tarim vindo do nonata, que é uma ave exótica, que é parecido com o pinheirinho. E se você tirar o pintagol filho do donata, que é uma ave parecida com o pinheirinho, o pintagol parece muito com o nosso pintagol, filho de pinheirinho com belga. Então tem tudo isso aí, entendeu? O pintagol tem que testar quando é filho de tarim. O de baiano e de pinheiro, pelos relatos e pela minha experiência, não são férteis. E mesmo os pintagol que é de tarim, tem que passar de 1 ano para o sistema reprodutor dele se desenvolver. É assim, galera. Os híbridos de pinheirinho, se a gente for até no canal do Clube dos Brasileiros, Pinta-se o Clube dos Brasileiros, que é do... Nossa, cara, me deu um branco agora. Eu comprei até um livro dele há 4 anos atrás, um e-book. Ele tem um vídeo mostrando que ele cruza um híbrido, que antigamente não podia cruzar, pessoal, tarim e pinheirinho. Ele tem um híbrido e ele cruzava e tirava filhote e tudo. Entendeu? E não tem isso de esperar para ver. Eles cruzam e tiram filhote. Então é isso, galera. O nome que dá é esse. Se vocês quiserem, lá na minha playlist, tudo sobre mutação, tem um vídeo que eu falo só sobre cruzamento. E eu falo sobre, né, F1 e R1. Então aqui, se vocês quiserem, eu posso fazer aqui rapidinho, né? Aqui, ó, por exemplo, tarim, né, versus pinheiro. Então, cruzou esses dois, né, galera? Ó, cruzou esses dois. Temos o F, tá? O F1. Ok? Eu quero que desses filhotes eu tenha puros pinheiro. Então aí vem, ó, F1 versus pinheiro puro. Pinheiro puro, tá? Aí eu vou ter R1. E vai, tá bom? Aí você pega o R1 e cruza com pinheiro. Aí eu vou ter o R2. E vai. Pega o R2, volta de novo com o pinheiro. O que é voltar com o pinheiro? Se você quer ter um R3, você vai pegar uma fêmea de R2 e passar no macho de pinheiro. Ou um macho de R2 e passar numa fêmea de pinheiro. E assim sucessivamente. Tá vendo? Ó? Versus pinheiro. Eu vou ter o R3. Aqui, quando chega no R3, o que a gente vê já é pinheiro. O que a gente vê já é pinheiro. Mas a consanguinidade, o genótipo, né, o DNA dele, para chegar a pinheiro, ele tem que chegar no R6. Então isso aqui leva anos, pessoal. Por isso que eu falo que não vale a pena você ficar cruzando. Senão você vai chegar aqui com F1, não é vermelho, não é amarelo, não é cinza. Possa ser que tenha mais característica do tarim, possa ser que tenha mais característica do pinheiro, entendeu? Só vai cantar que nem um pinheirinho, mas não tem característica nem de um nem de outro. Então, assim, se não for algo específico, não faz sentido. Não faz sentido você cruzar. Porque vai nascer uma cor que você não sabe, com características que você não espera. E para você ter uma espécie vinda dele, vai demorar muito tempo. Então,
não é muito vantajoso. Então esse foi o vídeo. Eu espero ter tirado dúvidas sobre esse tema. O que nasce de um tarim com pinheirinho. Qual é o nome? Agora vocês já sabem o nome que dá. Se vocês fizerem esse cruzamento, não cruza R1 com F1, porque você não, aí se perde onde o patamar que você está, o que é, entendeu? Então, assim, é a minha opinião, é o meu conselho e é o que pode acontecer. Então, fique com essa dica aí. Quem não é inscrito, já se inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E fui, galera!